Vamos dar continuidade então aqui nesse vídeo para responder a pergunta feita no bloco anterior. Então, nós entendemos que o maior problema do mundo é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. E o Evangelho é a solução. O Evangelho, a boa notícia, é a solução para trazer perdão para nós. E, de acordo com o que nós vimos nas passagens no vídeo anterior, o que é o Evangelho? O Evangelho é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E a pergunta que eu fiz é, então, entendendo isso, como nós obedecemos ao Evangelho? Como eu obedeço ao Evangelho, sabendo que ele é a morte e o sepultamento? Qual é o momento exato em que eu obedeço, eu estou obedecendo ao Evangelho? Bom, já vamos responder e vamos ver passagens em relação a isso. Olha comigo aqui no slide. Então, é no batismo. É no batismo que nós obedecemos ao Evangelho. É no batismo que nós participamos do que Cristo fez na cruz. E a gente vai falar um pouco mais sobre o batismo e o que a gente precisa fazer para poder ser batizado, tá bom? Então é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos lá então. Vamos ver aí algumas passagens. Então, primeiro, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, a carta aos Romanos, Paulo vai dizer que ele agradece o fato deles terem obedecido de coração a forma correta de doutrina que eles receberam. Então, ou seja, a forma que Paulo está ali relembrando eles no capítulo 6, você pode ler depois o capítulo 6 completo da carta de Romanos, essa é a única maneira, é a única forma que alguém pode obedecer ao Evangelho e ser salvo. Quando uma pessoa ela nasce de novo da água e do Espírito, ou seja, no batismo. A Bíblia diz que há um só batismo e mostra o exemplo de 12 discípulos que já haviam sido batizados por João Batista no Jordão, mas que foram batizados de novo porque o primeiro não havia sido válido. Então, portanto, o batismo, para ser válido e bíblico, ele exige o seguinte. Então, qual é a ideia? Quando você lê uma passagem lá em Atos, ele vai contar a história de 12 discípulos da cidade de Éfeso. Então, depois a gente pode... nós vamos ler essa passagem quando nós formos falar, quando a gente for falar sobre exemplos de conversão do livro de Atos. Então, eram 12 discípulos que já haviam sido batizados por João Batista, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta, que batismo vocês receberam? E eles falam, recebemos o batismo de João. E Paulo diz, não, vocês precisam receber o batismo em nome de Jesus. E aí eles são batizados no nome de Jesus. Então, o que a Bíblia diz que existe só um batismo existe só um batismo correto, feito no nome de Jesus, de uma maneira correta para que ele tenha validade, tá bom? Volta aqui no slide e a gente vai ler esses versículos. Então, Romanos capítulo 6, Paulo diz, graças a Deus que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que a que foram entregues. Ou seja, Paulo está elogiando porque os romanos aprenderam a maneira correta e obedeceram. E é isso que nós queremos, né? Queremos saber a maneira correta que a Bíblia mostra para nós e queremos obedecer isso de coração. Em Efésios capítulo 4, ele fala, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não, peraí. E a história dos 12 de Éfeso, né? Então, quer dizer que eles foram batizados de novo? Não, eles foram batizados uma única vez, no nome de Jesus, fazendo o batismo correto, da maneira correta, tá? Depois você pode ler essa história com calma aí na sua casa, tá bom? Depois a gente vai trabalhar esse versículo nos próximos vídeos com um pouco mais de tempo. Então, vamos lá. Continuando. A Bíblia afirma... A Bíblia afirma, então, né, que o batismo nas águas, para ser válido, ele precisa ser feito primeiro com a pessoa correta, né? Então, a pessoa ela tem que ter uma idade adequada para poder ouvir e crer no Evangelho, ela tem que ter capacidade mental para poder ouvir a mensagem, compreender, crer e obedecer. Lembra do que Jesus falou em Marcos 16? Vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas e quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a pessoa que ouve a mensagem, ela precisa receber e crer. A pergunta é, uma criança consegue fazer isso? Um bebê consegue fazer isso? De forma nenhuma. Então, é por isso que não há necessidade de batizar crianças, bebês, né?
Porque eles ainda não têm um entendimento para ouvir e para crer, porque precisa crer para ser batizado, né? Então o bebê não consegue ter esse entendimento. E quando você olha no Novo Testamento, você não tem nenhum exemplo de batismo infantil, batismo ali de criança. Você vai ver todas as histórias e você vai perceber que todas as pessoas ouviram o evangelho, tiveram condição de idade e capacidade mental para ouvir, para receber essa mensagem, para crer nela e para tomar a sua decisão de ser batizada no nome de Cristo. Tá bom? Um outro ponto que nós precisamos destacar é que o batismo precisa ser feito com um propósito correto. Lembra da história que eu falei para você, que eu citei dos 12 de Éfeso? Depois você pode ler essa história lá em Atos, né? Então, os 12 de Éfeso, eles foram batizados por um propósito errado, tá bom? A história desses 12 está lá em Atos, capítulo 19. Então, você pode ler Atos, capítulo 19, a partir do verso 1. Então, você vai ali até o meio do capítulo, mais ou menos o verso 22, e você vai ler a história, tá? Então, Atos, capítulo 19, e você vai ver a história dos 12 discípulos de Éfeso. Não são os 12 apóstolos, são outros discípulos que Paulo encontrou. Então, eles foram batizados por um motivo errado e não no nome de Cristo, né? Então, eles precisaram participar, realizar o batismo com o propósito correto. Então, o propósito correto do batismo é para receber perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo, de acordo com Atos 2:38, né? Então, esse é o texto que está citado aqui, ó, Atos 2, verso 38. Arrependam-se, Pedro falou para a multidão que creu na mensagem, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, ou seja, o batismo é feito pelo nome de Cristo, para finalidade, perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo feito com o propósito correto é para perdão. Lembra o que você respondeu lá na sua experiência religiosa? Olha lá, o que você respondeu. Então, o perdão de pecados, ele vem antes. Então, você levanta a mão, faz uma oração, você recebe o perdão e depois você se batiza. Então, foi isso que aconteceu com você? Porque o que a Bíblia ensina para nós é que é no batismo que nós recebemos o perdão para os pecados. É no batismo que isso acontece, tá? Terceiro ponto, nós precisamos ser batizados da forma correta. O batismo bíblico é por imersão, o qual simboliza o sepultamento, ou seja, o batismo ele simboliza o nosso sepultamento, a nossa morte para esse mundo. Estamos morrendo para esse mundo para ressuscitar com Cristo. Ou seja, o velho homem, a velha criatura está morrendo. No batismo, a pessoa morre com Cristo e é sepultada com Cristo e ressuscita com Cristo para começar uma nova vida, né? Então, olha só Colossenses capítulo 2, verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados. Paulo escreveu aos Colossenses: quando vocês foram sepultados. Peraí, qual foi o momento que eles foram sepultados? Então, ele está falando do batismo. Então, no batismo é o momento em que vocês foram sepultados com ele. Aqui, ó, vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, o batismo ele é um ato feito com fé no que Cristo fez e na fé que estamos entregando a nossa vida a Ele. Porque sem isso, a gente só está tomando um banho, tá bom? Então, ele precisa ser feito com a pessoa correta, da maneira correta, com o propósito correto, na fé no que Cristo fez por nós na cruz, tá bom? Ou seja, a conclusão que nós chegamos lendo tudo isso é que é no batismo que uma pessoa obedece ao Evangelho. É no batismo que uma pessoa participa da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. É no batismo que nos unimos a Cristo. É no batismo que morremos para esse mundo e nos unimos a Cristo e recebemos perdão e o Espírito Santo. O batismo representa, né, essa
esse morrer para esse mundo e o ressuscitar com Cristo. Então, olha só esse slide. Acredito que ele vai trazer bastante explicação para nós. Então, nós precisamos participar do que Cristo fez. Então, Cristo morreu na cruz por nós. Então, nós precisamos morrer por ele. Qual é o texto que fala isso? Gálatas, capítulo 2, verso 20. Leia esse texto. Diz assim, Paulo escrevendo aos Gálatas: fui crucificado com Cristo. Peraí, Paulo foi crucificado com Cristo? Não, ele não foi. Então, qual foi o momento em que Paulo simbolicamente ele foi sepultado, ele foi crucificado com Cristo? No momento em que ele creu no Evangelho, no momento em que ele se arrependeu dos seus pecados, no momento em que ele confessou para todo mundo que Cristo era o Senhor da vida dele. Paulo estava sendo crucificado. Paulo estava morrendo para esse mundo. Então é isso que significa. Então quando nós cremos, nos arrependemos e confessamos, nós estamos participando da morte de Cristo. Então aqui nesse slide, eu gosto dele que ele fala assim, Cristo morreu por mim, eu morri por ele, com ele. Então, ou seja, nós participamos da morte de Cristo quando nós decidimos entregar a nossa vida a ele. Fui crucificado com Cristo. Foi isso que Paulo disse. Ele fala assim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora tenho no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo está dizendo nesse texto que ele morreu para esse mundo e que ele foi crucificado com Cristo. Ou seja, nesse ato do batismo ele morreu e ele foi morto junto com Cristo. O velho homem morreu, mas um novo surgiu. E essa nova vida, Cristo habita nele. E agora ele não vive da maneira que ele quer, ele vive por Cristo. Ele vive para Cristo. Ele vive para fazer a vontade de Cristo, de Jesus. Então olha que poderoso isso. Esse é o poder do Evangelho. E Paulo foi totalmente transformado. Antes perseguidor da igreja, antes matador de cristão, agora Paulo ele se converte, agora ele é um pregador do Evangelho, apóstolo de Cristo. E ele vai levar o Evangelho mundo afora. Voltando aqui para o slide. Então, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Tá bom? Quem morre faz do quê? É sepultado. Cristo foi sepultado. Cristo foi sepultado. E nós precisamos ser sepultados também. Então, o que é a água do batismo? A água do batismo é o nosso sepultamento. Então, acabamos de ler ali Colossenses, vocês foram sepultados com ele no batismo. Em Romanos, capítulo 6, Paulo vai explicar isso de novo. Está relembrando os romanos. O que diremos, pois? Continuaremos pecando para que a graça aumente de maneira nenhuma? Porque nós que morremos para o pecado, como é que a gente morreu para o pecado? No dia do nosso batismo. Então, nós morremos para o pecado e nós fomos sepultados com Cristo. É isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 6. Você pode ler esse texto a partir do verso 1 até o verso 14. Nós fomos mortos para o pecado para viver em Cristo. Então, quem morre precisa ser sepultado. Então, as águas do batismo simbolizam o nosso sepultamento. Então nós mergulhamos o corpo inteiro porque nós estamos sendo sepultados para esse mundo. E assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, quando nós saímos das águas do batismo, nós saímos uma nova criatura. Agora, perdoados, completamente perdoados por Cristo. Atos 2:38. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado para perdão. Saímos perdoados. Saímos com a consciência tranquila de que obedecemos ao Evangelho e fomos perdoados por Cristo. O perdão que Cristo oferece na cruz agora está em nossa vida. Por nosso mérito, totalmente de Cristo. Pelo que ele fez na cruz. Porque se ele não tivesse morrido na cruz, não adiantava ser batizado, não adiantava fazer nada disso. Mas é porque ele morreu, é porque o sangue dele verteu, porque o sangue dele foi derramado. Nós temos a esperança da vida eterna. Então, tudo isso é por Cristo. A glória é toda dele, não nossa. Então, nós apenas obedecemos ao Evangelho. E quando nós saímos, além do perdão, recebemos o Espírito Santo.
nós nos tornamos morada de Deus. Fui crucificado com Cristo, como Paulo disse. Agora não sou eu quem vive. Não é o Augusto que vive mais. Cristo vive em mim. E essa nova vida, eu não vivo para fazer as minhas vontades, mas eu vivo para fazer a vontade de Cristo. Eu vou buscar a vontade dele para a minha vida. Então é assim que nós obedecemos ao Evangelho, né? Então o Evangelho, o que é o Evangelho? De acordo com 1 Coríntios 15, é a morte, o sepultamento e a ressurreição. Como eu obedeço? Participando da morte de Cristo, participando do sepultamento, sendo mergulhado nas águas do batismo, e participando da sua ressurreição, quando eu saio das águas e eu estou perdoado e o Espírito Santo habita dentro de mim agora. Então o Espírito Santo ele não é algo que é dado depois, posteriormente. Não, não. O Espírito Santo ele é dado no momento do batismo. Quando a pessoa recebe o perdão dos seus pecados, o Espírito habita nele. Atos 2:38 diz, sejam batizados para perdão e receberão o dom do Espírito. Aí Pedro termina dizendo, porque essa promessa é para vocês, judeus, para os seus filhos e para todos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Ou seja, para mim, para você e para todo mundo que for ouvir essa mensagem do Evangelho. Então é isso, tá bom? Olhando aqui no slide, é isso que Paulo escreveu aqui em Romanos. Então, em Coríntios, o Evangelho é a morte e o sepultamento. E aqui em Romanos ele explica isso. Eu trouxe até a passagem para você ler comigo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele. Olha só o que eu acabei de falar. Ou seja, morremos no batismo, nós fomos batizados na sua morte, participamos da morte, nós fomos sepultados com ele por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, nós também vivamos numa vida nova. Se dessa forma nós fomos unidos a ele, ou seja, se dessa forma, participando do batismo do jeito correto, nós nos unimos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, saímos como um novo homem e também saímos da água com a esperança da vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou, um dia nós vamos, e é isso que a gente precisa deixar claro na nossa mente, nós ainda vamos enfrentar a morte física. Nós ainda vamos passar pela morte, porque ainda estamos nesse mundo. Mas aí com a esperança de que um dia seremos ressuscitados com Cristo, né? E estaremos com Cristo para todo sempre, a vida eterna. Então, o que vai nos esperar depois não é a condenação, não é o inferno, mas é a vida eterna com Cristo, por causa do seu grande amor que ele fez por nós, tá bom? Olha aqui o slide para a gente ir terminando. Então, é no batismo que você é acrescentado ao reino, ou seja, o batismo, você é acrescentado à igreja. A igreja é um corpo invisível de pessoas salvas, que creem, que foram salvas por Cristo, que decidiram se entregar a ele, tá bom? Ou seja, o batismo, depois do batismo, né, é no batismo que nós somos acrescentados ao reino de Deus. É no batismo que nós obedecemos ao Evangelho. É no batismo que você nasce de novo da água e do Espírito. É no batismo que você recebe perdão dos seus pecados. É no batismo que você começa uma vida nova com Cristo. É no batismo que você se reveste e se une a Cristo. Então, olha a importância do batismo para a nossa vida. No batismo feito do jeito correto, com o propósito correto, no nome correto, para receber o perdão, né? E lembre-se do que Paulo falou aos Romanos. Paulo disse, graças a Deus, porque vocês, embora tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Paulo estava elogiando, porque eles receberam o Evangelho, eles receberam a mensagem e eles decidiram obedecer a forma correta. A pergunta que eu quero fazer para você meditar é essa.
Você já obedeceu ao Evangelho dessa forma? Lembra daquele questionário que você fez lá no primeiro bloco sobre o seu batismo? Eu quero que você volte lá. Eu quero que você olhe esse questionário. Eu quero que você veja as suas respostas. E eu quero que você medite sobre isso. Você respondeu que o perdão vem antes ou depois do batismo? Você respondeu que o batismo é importante para a salvação ou não? Qual foi a sua resposta? E mediante a sua resposta, eu quero trazer essa reflexão para você. Você já obedeceu ao Evangelho dessa forma? Você já seguiu o que a palavra diz certinho? Creu, se arrependeu, confessou, foi batizado para perdão? Né? Você já seguiu exatamente o que a palavra de Deus mostra? Porque é isso que a gente viu agora há pouco. Nós precisamos fazer da forma correta, com o propósito correto, com o entendimento correto. É isso que a Bíblia mostra. Para ter validade, para que a gente faça algo com a consciência tranquila que estamos de fato obedecendo a Deus. Você já obedeceu ao Evangelho dessa maneira? Você já seguiu o passo a passo que a palavra de Deus nos mostra? O último slide para esse bloco é esse daqui. Se você já desceu as águas, ou seja, se você já desceu, se você já foi batizado, mas com um outro propósito, se você já foi batizado de uma forma diferente, se você já foi batizado tendo um entendimento errado do que você estava fazendo, você precisa repensar sobre a sua situação espiritual, tá? Então, esse é uma reflexão para que a gente possa terminar esse bloco. Então, se você se você se batizou com o propósito errado, do jeito errado, com um entendimento, talvez sem entender mais ou menos o que você estava fazendo, talvez você devesse repensar, né? Meditar a respeito do seu batismo, do que foi feito. Porque nós aprendemos com o exemplo de Atos 19, daqueles 12 discípulos de Éfeso, que eles, conversando com Paulo entendeu que eles tinham feito da maneira errada. E faltava algo, né? Não é da maneira errada, mas com o entendimento errado. Né? E Paulo diz, vocês precisam ser batizados no nome de Jesus, da maneira correta, para receber o Espírito Santo, para receber perdão. E aqueles 12 foram batizados do jeito correto. Tá bom? Então, pense sobre isso, medite sobre isso, tá bom? E nos colocamos à disposição. Se você tiver mais alguma dúvida em relação ao batismo, né? E se você também gostaria de fazer da maneira correta, se você não foi batizado e gostaria de fazer, ou se você fez da maneira que você entende ser incorreta, né? Se você fez da maneira incorreta ou com entendimento incompleto, e gostaria de obedecer ao Evangelho, gostaria de fazer do jeito correto, né? Também fica um convite para que você possa mandar aí uma mensagem, nos procurar, e teremos o prazer em elucidar e explicar mais para você a respeito da palavra de Deus sobre esse assunto tão importante e que é aí o pontapé inicial do nosso relacionamento com Deus, né? A gente morrer para esse mundo, aceitar o Evangelho, obedecer ao Evangelho e caminhar com Cristo todos os dias, tá bom? Então pense sobre isso e voltamos nos próximas videoaulas.